pessoal do nono ano. Aqui é a professora Cassila Bastos com a segunda aula de CFB. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar estudando. A educação transforma as pessoas. Vamos para o assunto das substâncias. Então, vamos iniciar com os tipos de substâncias. Primeiro, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Como seria a formação de uma substância? Então, primeiro nós temos o átomo, que seria a menor partícula que constitui toda a matéria, e um conjunto de átomos que forma, no caso, o elemento químico, e a molécula ela seria constituída por um conjunto de vários elementos químicos. A molécula também ela pode formar substância pura, que no caso a substância pura que mais conhecemos é a água, que no caso tem as próprias características da água, que não tem sabor, não tem cor, não tem gosto, no caso, ela é incolor, no caso, e é uma substância que é um solvente universal. Então, o que seria uma mistura? A mistura, ela já seria uma alteração da substância. Ou seja, a substância pura adicionada a uma outra substância, que pode ser pura também, daria uma mistura. Então, nós já temos aqui um exemplo de substância simples, que ela seria constituída por átomos iguais. No caso aqui, nós temos, dois átomos do elemento hidrogênio, dois átomos do elemento, três no caso, três átomos do elemento oxigênio e quatro átomos do elemento fósforo. Ou seja, quando os átomos se unem, eles formam elemento químico e, no caso, também substâncias simples. No caso aqui, os átomos de hidrogênio formam o gás, que é o gás hidrogênio. Três átomos do oxigênio, do elemento oxigênio, formam uma substância pura, que é o gás ozônio, pessoal. Aquele gás que faz no caso ele protege, né? No caso forma uma camada, chamada camada de ozônio, que ele vai filtrar, essa camada vai filtrar os raios ultravioletas. E aqui nós temos quatro átomos de fósforo, que formam a substância simples, que é o fósforo. Então vamos prosseguir. Vamos ver o que seria uma substância composta. A substância composta, ela já seria constituída por átomos diferentes. Então, nós temos aqui a união de átomos diferentes. Temos dois hidrogênio e um oxigênio, que constitui, no caso, pessoal, quem? A fórmula molecular da água, ok? Então, a água ela é constituída por dois átomos de hidrogênio e oxigênio. Temos aqui também o gás, que é o gás metano, que ele é constituído por carbono e quatro moléculas de hidrogênio. Ok, pessoal? Então, isso seria exemplo de substância composta. Então, vamos entender o que seria uma mistura homogênea. Homo significa igual. Quer dizer que ele vai ter um aspecto, seria uma substância que vai ter um só aspecto, então, no caso, uma fase apenas. Então, aqui nós temos um exemplo de uma substância homogênea, que seria a água, que eu já citei anteriormente, que a água é, no caso aqui, o solvente, e o sal, que seria o soluto. Então, o sal ele vai ser dissolvido no solvente, que é a água. Então, no caso aqui seria uma mistura, tá, pessoal? No caso, nós temos a água, que é uma substância pura, e o sal também, que é uma outra substância, que no caso tem essas propriedades também bem definidas. No caso que ele tem gosto salgado, né, pessoal? Então, ele irá ser diluído ou dissolvido na água, que é o solvente universal. Então,
Vamos conhecer agora o conceito de substância heterogênea. Hétero quer dizer diferente, então vai ter um aspecto diferente. Por isso, vai apresentar dois ou mais fases, ou seja, duas ou mais fases. Vamos verificar. Temos aqui, no caso, substâncias que não se misturam, tá, pessoal? Nós temos aqui, no caso, a água, que ela é mais densa, que eu já citei na aula anterior, que a água, a densidade dela é 1 grama por centímetro cúbico, e o óleo, no caso, pode ser qualquer tipo de óleo, que ele vai ser menos denso e ele irá flutuar. Então, no caso, irá formar duas fases, a fase de água e a fase do óleo, ou seja, duas substâncias que não se misturam. Então, no caso, seria heterogênea, substâncias que têm duas fases, que dá para você perceber quem é, no caso aqui, o solvente, que seria a água, o soluto, que seria o óleo. No caso, o óleo ele não é, no caso, dissolvido pela água, tá, pessoal? O óleo, ele só vai ser dissolvido por outro tipo de solvente. No caso, a água, ela não dissolve substâncias que contêm óleo, tá certo? Vamos verificar aqui os tipos de substâncias. Então, aqui nós temos esta substância, que é o gás metano. Nós temos aqui dois gás metanos, não é? Dois gases metano. No caso, outro gás aqui. Nós temos três gás metano. Então, nós temos 3 moléculas de gás metano. Para começar, nós vamos verificar quantos átomos temos. Então, nós temos que conferir, ó, tá ok? Olha, quantos carbonos, que no caso nós temos 1, 2, 3 carbonos. Nós temos hidrogênio, no caso, aqui nós temos, olha, 4 mais 2, 6, mais 3, 9, mais 3 aqui, mais 2, mais 4, aqui também temos 4, aqui temos 2 e aqui 2. No caso, no total vai dar 31 átomos, ok, pessoal? Este número aqui representa a quantidade de átomos. Aqui, no caso, tem 2. Quando não tiver nenhum número aqui na parte inferior, significa apenas um átomo. Vamos prosseguir. Quantos elementos químicos nós temos? Nós temos só 3. Quem são? O elemento químico carbono, o elemento químico hidrogênio e o nitrogênio. Então, seria 3 elementos químicos, ok? Vamos, então, verificar quantas moléculas nós temos aqui. Temos uma molécula, duas, ó, 3. 3 moléculas do gás metano. Nós temos quantas aqui dessa substância chamada amônia? 1, 2. No caso, formou 5, né? 3 de gás metano, mais 2 de amônia, 5. Aí nós vamos verificar quantas nós temos aqui do gás hidrogênio. 1, 2, 3, no caso aqui, 4. Então, nós temos 3 moléculas do gás metano, ó, essas 3 aqui. Nós temos 2 moléculas de amônia e 4 moléculas do gás hidrogênio. No total, nós temos 9 moléculas aqui nessa representação. Substâncias simples. Quantas nós temos? Apenas uma. Quem é essa substância simples? O hidrogênio, o gás hidrogênio. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, né? 4 moléculas de hidrogênio, mas ela representa uma substância simples, ou seja, ela se repete 4 vezes, a substância simples na representação, tá ok? Porque eles são formados por elementos iguais, ó, que no caso aqui
dois elementos, ou seja, dois átomos de hidrogênio se uniram para formar uma substância simples chamada gás hidrogênio. Ok? Não importa a quantidade de vezes que ela surgiu aí no exemplo, mas apenas uma substância simples. Ok? Vamos verificar agora quantas substâncias compostas nós temos no exemplo aqui. Substâncias compostas formadas por átomos diferentes, no caso aqui, olha, carbono e hidrogênio, né? É uma substância composta que é o gás metano. E aqui nós temos aqui o nitrogênio e o hidrogênio que se uniram, no caso que foi 3 moléculas de hidrogênio mais nitrogênio, para formar a substância composta que é amônio. Então nós temos só duas substâncias compostas, que é o gás metano e a amônio. Ok? Vamos verificar os estados físicos da matéria. No caso, a matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, que tem forma definida, volume definido, estado líquido e no estado gasoso. Então, vamos ver agora as mudanças que podem ocorrer com as substâncias. No caso aqui, nós temos o exemplo da água, que ela, quando ela está no estado sólido, que é a forma de gelo, ela vai derreter, passar para o estado líquido. Então, fusão seria a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Vaporização seria quando a substância vai passar do estado líquido para o estado de vapor. E liquefação seria do estado gasoso para o estado líquido. No caso aqui, quando pegarmos uma água líquida, colocarmos ao congelador, levarmos ao congelador, ela irá se solidificar. Então, a passagem da substância do estado líquido para o estado sólido é denominada de solidificação. Vai pegar, no caso, o volume e a forma definida. Que no caso aqui, quando a substância está no estado líquido, ela tem o quê? A forma do recipiente. No caso aqui, a água ela adquire a forma dessa vasilha, desse recipiente aqui, no caso, dessa bacia, que ela está guardando a água. Sublimação seria quando a substância do estado sólido ela passa diretamente para o estado gasoso. Isso ocorre no exemplo da naftalina, que é sólida, e depois ela vai diminuindo de volume, ela vai se evaporando até que ela some na atmosfera. Então ela evapora por completo. As substâncias elas podem ser denominadas de endotérmica, quando, no caso, ela irá absorver calor. No caso, quando a água ela vai aquecer, que é o caso da vaporização, ela é uma substância endotérmica. E quando a água, no caso, ela vai congelar, ela vai liberar calor. No caso, ela vai ser exotérmica. Então, endotérmica é quando absorve calor. Exotérmica é quando libera calor. Ok, pessoal? Vamos conhecer aqui alguns tipos especiais de mistura. Temos a mistura eutética e nós temos como exemplo a solda. Então, no caso, a solda, ela seria uma mistura de dois elementos químicos que, ao se combinarem, eles têm uma utilidade. No caso, a solda, ela aquecida, ela vai, no caso, o aquecimento do chumbo com o estânio, essa mistura denominada de solda, irá soldar, no caso, o ferro. Tá, pessoal? Então, nós temos o que mais? Nós temos uma outra mistura chamada mistura azeotrópica. Então, no caso, a mistura azeotrópica
temos exemplo aqui de duas substâncias líquidas. Nós temos, no caso, o álcool, que ele está 96%. Aí eu vou diluir o álcool, ou seja, eu vou acrescentar água nessa substância. No caso, vai ser uma mistura azeotrópica, porque eu irei diluir o álcool com água. Então, ele vai diminuir a porcentagem dele, ok? Então, pessoal, bons estudos e tchau. Até a próxima aula, ok?